Oi, gente, tudo bem? Me chamo Beatriz Menezes e sou aluna do ensino médio do segundo ano. Bom, nessa videoaula eu vou explicar para vocês sobre a geometria. A geometria é a área da matemática que estuda formas, tamanhos e posições. E dentro disso tudo existem vários tópicos e subtópicos. E eu vou explicar para vocês cada um deles de forma bem branda. Vou começar explicando o primeiro ponto. O ponto é apenas uma localização. Vamos imaginar como se fosse a ponta de um lápis tocando no mapa. Isso é um ponto. É a mesma coisa na geometria. Agora a reta. A reta são dois pontos interligados. Vamos usar o exemplo de um fio bem esticado. Um fio tipo de poste, bem esticado. É como se fosse uma reta na geometria. Ou uma régua. Essa parte daqui, ó. Também é uma reta na geometria. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o plano. O plano é uma superfície plana que pode ter diversos tamanhos. Vamos usar de exemplo o chão da sala. O chão da sala ele é plano e tem as divisões dos azulejos que podem ser retas. Vou falar também sobre postulados da geometria. O que é postulados da geometria? Postulados da geometria é uma regra muito básica, muito simples também, que nós já aprendemos que dois pontos formam uma reta. Então, quando existe mais de 3 ou mais pontos que não estão interligados, formam um plano. Bom, agora eu vou falar sobre posições relativas entre retas. Existe a reta paralela, ou seja, elas nunca se encontram. Vamos usar de exemplo linhas de caderno, que é assim, elas nunca se encontram, mas elas estão sempre perto. Detalhe, nessas retas paralelas, uma fica sobre a outra, então dá para usar certinho o exemplo da linha dos cadernos. Ruas paralelas, tipo uma rua aqui e outra aqui. Trilhos de trem também, que um aqui e outro aqui, eles são paralelos, eles estão lado a lado. Talvez eles se encontrem lá na frente, mas não é o caso de agora. Existem também as setas concorrentes. As setas concorrentes, elas se cruzam em um ponto. Vamos usar o exemplo de um X, que eles se cruzam aqui. E também existem as retas perpendiculares, que quando elas se encontram, elas formam um ângulo de 90 graus. A gente pode usar, por exemplo, o canto de uma parede, a cruz, que aqui formaria o ângulo. E também existe as retas reversas, que elas estão apenas em planos diferentes, mas elas podem estar iguais. E existe também as retas coincidentes, que estão no mesmo plano e estão na mesma reta. Bom, agora eu vou falar sobre as posições relativas entre planos. Bom, existem dois tipos de planos, os secantes e os paralelos. Os secantes são quando existe uma reta em comum, ou seja, se encontram. E as paralelas é quando não se encontram, eles são planos diferentes, estão lado a lado, não se encontram nunca. Bom, gente, agora eu vou explicar sobre o segmento de uma reta. O segmento de uma reta é uma reta que possui início e fim. Por exemplo, um lápis. Esse lápis aqui, o começo dele é aqui ou aqui, vai de sua opinião, e termina em um dos lados. Dá para usar de exemplo também uma régua, algo que tenha começo e fim. A lateral de um celular também dá para usar como exemplo. A lateral de cadeira, lateral de quase tudo, né? Tudo tem começo e fim, praticamente. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho sobre a semirreta. A semirreta é uma reta que possui um ponto de origem. Por exemplo, a luz do sol. A luz do sol começa lá no sol e vem numa reta, né? Os raios solares são uma reta. Ou também dá para usar como exemplo a luz de uma lanterna, né? Que tem a luz, aí faz assim, a lanterna. Também, agora eu vou falar um pouquinho sobre ângulos. Ângulos são formados por encontro de duas semirretas que possuem a mesma origem. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre ângulos. Os ângulos são formados pelo encontro de duas semirretas que vamos usar de exemplo, pode ser uma escada, uma lacuna, uma coluna, tem vários ângulos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a interseção. A interseção é a parte comum onde duas figuras geométricas se encontram.
Por exemplo, pode ser duas ruas que se encontram, que são duas paralelas, pode ser um encontro de duas paredes, né? Tipo, um encontro de uma parede com a outra. Bom, gente, agora continuando o que eu expliquei, a gente vai resolver uns exercícios para fixar mais na cabeça. Nós vamos resolver os exercícios da página 38 da apostila. Bom, eu vou ler os exercícios para a gente entender. 1. A figura a seguir representa uma cadeira em que o assento é um paralelograma perpendicular ao encosto. Eu tentei dar uma desenhada aqui, mas não ficou tão igual. A partir dos pontos dados, é correto afirmar que o segmento de retas A, C e D e F são paralelos, C e D, E e F são paralelos? Sim, está correto. B, B e D e F e J são concorrentes. C, A e C e C e D são coincidentes. D, A e B e E e I são perpendiculares. Bom, com tudo que a gente aprendeu e observando assim, logo de cara já dá pra ver que é a alternativa A. Por quê? Porque C e D é uma reta e E e F é outra reta. E eles são paralelos, elas não se encontram e estão lado a lado. Bom, agora vamos fazer o exercício 2, que é um verdadeiro ou falso. Analise as alternativas a seguir. Duas retas que não têm pontos comuns sempre são paralelas. Duas retas distintas sempre determinam um plano. Uma reta pertence a infinitos planos distintos. Três pontos distintos sempre determinam um plano. Duas retas coplanares distintas são paralelas ou concorrentes. A ordem ficou F, F, V, F, V. Agora eu vou ler o enunciado 3. A reta R é a interseção dos planos A e B e perpendiculares entre si. A reta S é contida em A, intercepta em R no ponto P. A reta T, perpendicular a B, intercepta-o no ponto Q, não pertence a R. Nessas condições, é verdadeiro que as retas? Aí eu vou ler as alternativas. A. R e S são perpendiculares entre si. B. S e T são paralelas entre si. C. R e T são concorrentes. D. S e T são reversas. E. R e T são ortogonais. Sim, porque R e T formam um ângulo de 90 graus. Continuando, eu vou ler o último exercício, que é o exercício 4, e eu também vou dar uma ilustrada do que ele pediu. Dois segmentos dizem-se reversos quando não são coplanares. Nesse caso, o número de pares de arestas reversas em um tetraedro como o da figura é. Eu vou desenhar aqui a figura para ficar mais fácil de vocês entenderem. Isso aqui é um tetraedro.